nome do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma transmissão do projeto Visão Atalaia, com propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades, neste sábado, dia 17 de fevereiro de 2018. Satisfação e um privilégio de Deus estar aqui em sua companhia, estarmos juntos para esse propósito de fé. Vamos, daqui a pouquinho, encaminhar a nossa mensagem, também a nossa oração pelas autoridades. Ao fundo você ouve um som de pagode, é um bar que tem aqui nas proximidades, mas nós estamos aqui firmes no nosso propósito, né? Cada um tem a sua direção, cada um tem o livre-arbítrio para viver a sua vida, e nós estamos aqui, recebendo a direção de Deus e sendo instrumentos nas mãos de Deus para a propagação do Evangelho. E lembrando que este projeto Visão Atalaia e esse propósito não é um propósito religioso, é um propósito de fé. Acima de tudo, de fé. Nós cremos na palavra de Deus, que nos orienta a orar pelas autoridades, para que tenhamos a nossa vida abençoada por meio delas, e porque se há algo errado hoje nas autoridades, é porque elas se desviaram dos caminhos do Senhor, ou não têm buscado em Deus a direção certa para cumprirem suas atividades. Mas a nossa missão, a nossa função, nós estamos cumprindo. E você observe, meu amigo e minha amiga, que hoje é não só uma inversão de valores, mas também uma justificativa fácil das pessoas. Pelo fato das autoridades não cumprirem com as suas obrigações, seus deveres e seus direitos, o cidadão comum, as pessoas de maneira geral, também acham que elas não devem cumprir os seus deveres e os seus direitos. Não é mesmo? Ou, aliás, muitas, elas miram os direitos, mas também não observam os direitos. Ora, se as autoridades estão incumbidas de determinadas funções, tarefas, obrigações, nós também estamos. Então, há um contrato entre o patrão e o empregado. O patrão deixa de pagar o salário ao empregado no final do mês, o empregado também se acha no direito de quebrar aquele contrato e, de repente, não comparecer para trabalhar. Não, ele pode até mesmo ter argumentos para que o contrato seja rompido, mas enquanto ele estiver ali sob aquele acordo, ele tem que fazer a parte dele. E é necessário que o patrão se explique por que não está cumprindo a parte dele. Mas hoje nós vemos realmente que as pessoas estão buscando o caminho mais fácil. E é como o Senhor Jesus disse, é muito fácil, quando está tudo bem, a gente ser obediente a Deus e cumprir a palavra de Deus, ou então a gente observar os nossos deveres, não é verdade? Quando a gente está recebendo em dia, quando a empresa está bem, quando tudo está certinho, é fácil a gente ir para o nosso trabalho, cumprir as nossas tarefas, as nossas funções. Mas a gente prova realmente que a gente é da fé, e a gente prova, humanamente falando, a nossa dignidade, a nossa honradez, o nosso caráter, quando nós cumprimos ali na adversidade. Claro, até certos limites. Até os limites que são comportados humanamente falando. Você não vai ficar durante um ano trabalhando sem receber, mas você vai buscar os seus direitos, tendo a certeza de que você também está cumprindo os seus deveres. E é assim que nós fazemos com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, ela não é falha. Quem são falhos são os seres humanos. No caso, as autoridades, de repente deixando de fazer muitas coisas em benefício do povo, legislando em causa própria, executando mesmo ações e obras em causa própria para pequenos grupos, em detrimento da maioria. Mas o cidadão que é ciente dos seus direitos e cumpre também os seus deveres, com honradez, com caráter, ele tem autoridade para comparecer diante de Deus, suplicar em oração e ele ter a sua oração respondida. Também para comparecer diante dessas autoridades e formular, ainda que seja diante do judiciário, até mesmo
dos setores competentes as suas queixas, as suas reclamações. Então, esta mensagem e oração pelas autoridades, esse propósito de fé, tem também esse objetivo. Por isso as pessoas se surpreendem. Muitas nós temos mandado os convites, porque são muitos os chamados para esse propósito de fé, muitos, mas poucos se fazem escolhidos. Primeiro porque nós buscamos fazer esse propósito de fé aqui na página do projeto Visão Atalaia, que até o início, deste propósito tinha 508 seguidores. Agora já tem 510. Estamos aumentando gradativamente. Até aqueles que estavam antes já seguindo a página e não viam um material como esse, agora estão também mais consistentes. Precisamos avançar e continuar perseverando para que as pessoas interajam conosco, acompanhem mais ao vivo as nossas transmissões. Mas isso a gente já sabe que vai ocorrer em pequena escala, porque é um assunto que não é interessado ou não é interessante para a maioria das pessoas. Se fosse para criticar, para jogar pedra, para fazer denúncias, para fazer algo mais sensacionalista, com certeza a audiência dessas orações, dessas mensagens, estaria lá em cima, bombando. Mas nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus também nos alerta de que, nesse fim dos tempos, seria difícil para até o Espírito Santo e para os evangelizadores terem acesso àquelas pessoas que realmente querem pregar a palavra de Deus. Ou, aliás, querem dar atenção, querem dar crédito à palavra de Deus. Por isso, chamamos todos, mas poucos se fazem escolhidos, e esses poucos, tenho certeza, também são aqueles tocados pelo próprio Espírito Santo. Não nos miramos na quantidade, mas na qualidade dos nossos colegas, companheiros de batalha e aqueles que se fazem escolhidos. Amém? Então, esse propósito de fé, como já disse, poderia ser feito no meu perfil, tem 5.000 pessoas, enfim, se eu colocar uma transmissão ao vivo ali, muitas pessoas vão logo se identificar, compartilhar, vão começar até mesmo a comentar, como já fiz em propósitos anteriores da oração da meia-noite, mas esse propósito é realmente para avivar o projeto Visão Atalaia e despertar essa visão Atalaia nas pessoas, a visão de salvação, porque o que nós fazemos nada mais é do que um alerta para as pessoas de que elas precisam se voltar para Deus, de que o fim dos tempos está aí, de que elas precisam mais e mais dar crédito às coisas de Deus, e que o que Deus mais quer é isso, que nos rendamos a Ele, que peçamos a ajuda dEle para fazer a diferença neste mundo. E o projeto Visão Atalaia tem este lema: haja diferente, agir por meio da fé, agir com direção da palavra de Deus. No livro sagrado, meu amigo e minha amiga, está escrito assim, na Bíblia, no livro de Filipenses, está escrito assim. Eu marquei aqui, capítulo 2 do livro de Filipenses, a partir do versículo 1. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Vamos repetir, portanto, essa primeira parte do versículo 1, do capítulo 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, quando nós reconhecemos, temos Jesus como Senhor e nosso Salvador, nós nos enquadramos nesta palavra que está aqui descrita. Nós nos tornamos fortes, porque para agir segundo a fé precisa ter força, precisa ser forte, principalmente nesse mundo atual,
diante dos assuntos, dos temas que interessam a grande maioria, e nós vamos contra, porque nós buscamos a direção de Deus, e a direção de Deus é totalmente contra o que se pratica neste mundo. Então, ele nos dá força, o amor de Deus nos anima, o amor do Senhor Jesus Cristo, e nós participamos do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo nos é dado para que façamos essa diferença, para que sejamos diferentes. Então, uma vez reconhecendo Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, andando conforme a palavra de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz com que a nossa vida se torne totalmente diferente. Ele nos muda, muda nossos pensamentos, nossas ações, atitudes, muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, nosso agir. Então, desconfie daquela pessoa que diz que é de Deus, que é cristã, mas o que ela pratica, o que ela faz, o que ela pensa, é o mesmo das pessoas que estão por aí. Se você colocar ali numa comparação, não tem diferença alguma. Desconfie, porque pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, são bondade, temperança, domínio próprio, benignidade, temor do Senhor, temor às coisas de Deus, é retidão, é leitura e meditação da palavra de Deus, é um agir diferente diante desse mundo tenebroso e repleto de coisas fáceis, de facilidade e de justificativas. Então, esteja alerta. E a própria palavra de Deus nos dá essa instrução. Lá no versículo 2, capítulo 2 do livro de Filipenses, versículo 2. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de merecer elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, quando nós colocamos, aliás, o Espírito Santo nos dá a missão de executarmos uma tarefa como essa, que é o propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades do projeto Visão Atalaia, não é para o nosso deleite, não é para sermos elogiados, é para que o nome do Senhor seja glorificado e porque recebemos dele a direção, ele também nos capacita para a execução. Então, tudo vem dele e tudo é para ele, para a honra e glória dele. Por isso, tem os efeitos necessários, tanto na nossa vida, porque cremos e nós buscamos essa expressão do amor de Cristo por meio da fé, e também porque as pessoas que recebem as orações, as autoridades, as pessoas de maneira geral, que têm uma autoridade, né, uma incumbência, uma responsabilidade sobre seus ombros, elas são favorecidas. Então, indiretamente, porque nós estamos citando nomes, mas tenha certeza, muda dentro de casa, muda na vida em sociedade, muda no bairro, muda na cidade, no estado, no país, no mundo. A nossa oração tem poder quando ela é direcionada pelo Espírito Santo e canalizada com sinceridade ao autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, para fechar. Versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E ele disse assim, eu tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar... Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Então, obediência, humildade, o que o Senhor Jesus expressou durante toda a sua vida, é o que também nós devemos expressar durante a nossa vida, como também filhos de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
Então ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Da mesma coisa, da mesma forma, devemos abrir mão da nossa vida. Uma vez entregando a nossa vida a Deus, ela passa a ser de Deus. Então, o agir, a direção, tem que vir também de Deus. E isso não pode ser somente da boca para fora, tem que ser por meio de atitudes, de ações, da expressão do nosso caráter no dia a dia. Amém? Então, autoridades que estão ouvindo esta mensagem, sejam humildes. Tomem nas funções que vocês têm no dia a dia, dentro das responsabilidades que lhes cabem, o exemplo de Jesus. Olha só, não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é tão difícil quando não tem o Espírito Santo. Aliás, esse mundo, as coisas acontecem exatamente o contrário. A pessoa fazer aquilo que a exalta, e tudo no sentido de que as outras pessoas venham elogiar, venham reconhecer como autoridade, como uma liderança. As pessoas, elas se firmam como poderosas neste mundo por meio daquilo que elas fazem, por isso mesmo buscam cada vez mais o poder a todo custo, isso sem se importar com os outros. Nada disso. Os interesses são os interesses pessoais. E diz assim, que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, buscar os interesses da sociedade organizada, das pessoas, daqueles menos favorecidos, essa é a missão das autoridades, é a missão nossa, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, buscar o interesse dos outros. O que nós estamos fazendo aqui, orando, é buscando o interesse das pessoas, buscando que elas sejam abençoadas, que elas tenham a direção de Deus, que elas sejam dirigidas pelo Espírito Santo, que é muito simples. Uma vez meditando na palavra de Deus, tendo o entendimento, tendo a direção da palavra de Deus, nós nos fecharmos, não. Já estou abastado, já recebi o Espírito Santo, já estou fortalecido, já estou convicto da minha salvação e tenho também lutado mediante a fé pela minha comunhão e intimidade com Deus, então deixe rolar, que as outras pessoas façam também o seu esforço. Não, mas não é assim. Se Deus nos abençoou gratuitamente, e não foi por nós, não foi mérito nosso, foi porque Deus agiu, mediante a oração de muitos e muitos irmãos, de muitas pessoas. Encontramos a casa de Deus aberta, nos esperando para que lá nós recebêssemos a palavra, e por meio da palavra houvesse um despertar da nossa fé, e isso dia após dia pudéssemos mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa mente, para receber os ensinamentos da fé, os ensinamentos do Senhor Jesus, e colocá-los no nosso interior, na nossa vida, mediante a fé inteligente, e reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, não só em palavras, mas, como já disse e reitero, também em atitudes, em ações e na expressão do nosso próprio caráter. Meu amigo e minha amiga, Deus abençoe você que tem identificado o projeto Visão Atalaia e a mensagem e oração pelas autoridades, para você também fortalecer a sua comunhão com Deus. Vamos orar então pelas autoridades. Eu gostaria que neste momento, e sempre que você puder, colocar o nome de autoridades, sejam vereadores, deputados, senadores, presidente da República, governadores, sejam prefeitos, autoridades do Judiciário, do Ministério Público, representantes de associações de moradores, de alguma entidade social, professores, pessoas na escola, porque, como dissemos desde o início desse propósito, cada pessoa ela tem uma autoridade, e é delegada uma autoridade que vem de Deus, ou seja, a capacidade para ela fazer algo, né? É outorgada a essa pessoa uma responsabilidade, mas ela precisa exatamente buscar de Deus essa capacitação, essa direção, a sabedoria, porque para muitas funções
Até se estuda, se faz aí uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado, para a pessoa ficar realmente uma pessoa conhecedora a fundo de determinado tema, de determinado assunto ou aspecto, mas nada se compara à sabedoria que vem de Deus, que também nos dá inteligência. Ora, Deus é o nosso Criador, então Ele nos dá sabedoria e nos dá inteligência. A inteligência vem de Deus para compreender, para buscar o conhecimento, para executar na prática esse conhecimento, porque de nada adianta o conhecimento chegar até você se você não consegue ter a sabedoria para reunir os meios, as ferramentas necessárias para colocar em prática. E as pessoas também. Então, a partir do momento que nós buscamos em Deus, Ele encaminha tudo, e nós não ficamos atrás em nada. Então, autoridades, compreendam isso. E você deixe essa direção que vem das redes sociais, da internet, de pessoas que não estão aí nada com Deus, só criticam, só falam mal, só distribuem material que denigre. De repente você está cheio, lotado aí de informações que você recebeu durante todo esse dia, este sábado, nos grupos de WhatsApp, leu também na internet, recebeu por meio de outros veículos de comunicação. É preciso a gente se esvaziar de tudo isso. De tudo isso, claro, ver com uma visão crítica, uma visão atalaia, uma visão da fé, mas preencher cada vez mais a nossa vida com as coisas de Deus, com a direção que vem do alto. É isso que nós fazemos no projeto Visão Atalaia e, em especial, no propósito de mensagem de oração pelas autoridades. Vamos orar pelas nossas autoridades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mediante tudo isso que nós meditamos na Tua palavra, meu Senhor, que nós possamos cada vez mais deixar o nosso eu, que deixamos cada vez mais de lado e exterminemos o egoísmo que tenta prevalecer em nós, para que possamos olhar para os nossos semelhantes, olhar com misericórdia, com um olhar de misericórdia, e vê-los, meu Pai, como irmãos, e fazer por eles mais do que nós fazemos por nós mesmos, sabendo que do Senhor vem a nossa recompensa, meu Deus. E uma vez o Senhor nos dando a direção para orarmos pelas autoridades, faça isso agora, meu Pai. Visite as autoridades deste município, visite as autoridades do Estado do Espírito Santo, do Brasil, visite as autoridades, meu Pai, dos continentes, do mundo, porque hoje, nessa globalização que existe, uma decisão que é tomada lá no Japão tem influência aqui, porque há muitas pessoas, meu Pai, com autoridades diversas. E nós, quando falamos autoridades, não só no campo político, mas também no campo econômico, no campo comercial, trabalhista. Meu Pai, há informações que neste momento circulam na Ásia, que são de fundamental importância para nós que estamos aqui no Brasil. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua autoridade, que é a autoridade suprema, meu Pai, ela venha dar sabedoria às autoridades da terra, venha dar sabedoria às autoridades políticas, trabalhistas, econômicas, às autoridades sociais, aquelas que têm, meu Pai, a missão de agir com relação até a parte social que acontece no mundo. Ó, meu Senhor dos Exércitos, nós sabemos que tudo passa pelo campo político. Sabemos que há mazelas neste momento acontecendo em muitos países deste mundo afora, e aqui perto de nós também não tem sido diferente, meu Deus. Mas nós clamamos ao Senhor, o Senhor que é o nosso Deus misericordioso, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, meu Deus. O Senhor que nos deu a direção para estarmos aqui fazendo essa oração pelas autoridades, meu Pai, abençoando as autoridades e, consequentemente, abençoando, meu Pai, a nossa vida, porque uma vez preparados para tomarem decisões certas que venham beneficiar o povo, venham beneficiar a população, meu Deus,
com certeza nós seremos também beneficiados, ó meu Senhor, e o Senhor se agrada quando nós tomamos um espaço do nosso tempo, de um dia que tem 24 horas, meu Pai, para orarmos, para meditarmos na Tua palavra, para buscarmos a Tua face, meu Senhor. E que haja um entendimento por parte dessa pessoa que tem orado conosco, meu Pai, de que não tem sido em vão, que apesar das pessoas até mesmo criticarem, quando mandamos os convites, muitas pessoas falam que nada de orar pelas autoridades. Nós temos que buscar os nossos direitos. Eles não merecem as nossas orações. São algumas até das expressões que a gente ouve as pessoas falar, meu Pai, mas nós agimos diferente, nós vamos na contramão da direção deste mundo, porque nós lançamos o nosso desejo, nós lançamos a nossa fé, os nossos sonhos, a nossa esperança é no Senhor, meu Pai, para que haja uma resposta ao nosso clamor, haja uma resposta a essa oração, a essa petição que colocamos diante do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, então responda, meu Senhor, responda e que o Senhor venha, meu Pai, tomar conta da nossa vida para que, com intrepidez, com segurança e com confiança, cada vez mais nós possamos ser fortes, como diz a Tua palavra, nós possamos ser intrépidos, meu Pai, para estarmos aqui, combatendo o bom combate, dia após dia, e fazendo, meu Deus, não a nossa, não a do mundo, mas a Tua vontade, que a Tua palavra nos orienta e nós cremos é boa, agradável e perfeita. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, ligamos agora a nossa vitória na certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor abençoa todas as autoridades e guarda e abençoa a nossa vida, a vida de todos que creem neste propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém e graças a Deus. E tenha certeza, meu amigo e minha amiga, a sua vida, a sua família, tudo que é seu, está abençoado. Abençoado em nome do Senhor Jesus. Assim nós vamos encerrando mais uma oração pelas autoridades e prometemos retornar neste domingo, dia 18, às 10 horas da noite. Tá bom? Nessa mesma fé. Curta nossa página no Facebook para você acompanhar diariamente ou então indicar para pessoas que você conhece a mensagem e oração pelas autoridades todos os dias às 10 da noite. facebook.com/projeto Visão Atalaia. E agora também estamos com um grupo de WhatsApp, Grupo Visão Atalaia, onde falamos das coisas de Deus com esse propósito e também nos mantemos numa interatividade sobre as coisas da fé. Se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem no privado para a gente, tá bom? Não mande aí nas mensagens de maneira geral, nos comentários, para você se resguardar quanto ao número do seu telefone. Mande uma mensagem privada para o amigo André Oliveira, dizendo que você também quer fazer parte do grupo de WhatsApp Visão Atalaia, tá bom? Nós vamos incluir também você para que estejamos na mesma fé também por meio dessa rede social. Deus abençoe a sua vida.